Bom, vamos lá então a alguns destaques dessa entrevista coletiva, né, sobre a situação da pandemia aí em São Paulo. Agora há pouco falou o diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, Joel, e eu acho que a gente tinha que destacar a fala dele aqui pelo seguinte. O Dr. Dimas Covas apresentou números de uma pesquisa da Coronavac em relação à variante Delta. O Instituto Butantan tem sido muito cobrado em relação à variante Delta, né? Porque em outros países essa pesquisa pôde ser feita. Aqui no Brasil a gente não tem esse predomínio ainda de uma maneira muito ampla para ter certeza, mas há dados preliminares de um levantamento que foi feito na China mostrando que a Coronavac é eficaz, funciona contra a variante Delta. A gente tem a explicação do Dimas Covas sobre isso. Ele vai apresentar. Olha, e eu me lembro que lá atrás havia a possibilidade da Coronavac sair na frente em relação às outras vacinas pela tecnologia que é utilizada nessa vacina. Falando de novas cepas, né? Exatamente. Vamos ouvi-lo, então? Vamos lá. Governador, boa tarde a todos e a todas. Com relação às entregas de vacinas, hoje nós totalizamos 74.850.000 doses entregues. Semana que vem bateremos o recorde de entregas. Já temos 8 milhões de vacinas prontas para serem entregues na segunda, quarta e sexta da semana que vem. E mais um lote de vacinas que vieram da China estão aguardando a liberação dos controles para também serem liberadas na semana que vem. Então, nós estamos muito próximos aí de concluir os 100 milhões de doses do Ministério da Saúde e que temos toda a previsão para que isso aconteça antes do dia 31 de agosto. Com relação ao segundo tema, de fato, foi depositado essa semana um estudo na revista Lancet, demonstrando exatamente a eficiência da vacina Coronavac contra a variante Delta. Então, um estudo que nós chamamos de mundo real, onde foram acompanhados 10.813 pessoas, e nesse estudo se demonstrou muito claramente que a vacina dada em 2 doses tem uma efetividade que varia de 69% a 77% em relação à proteção de pneumonia, que é o quadro mais grave, um dos quadros mais graves do Covid. E não houve nenhum óbito no grupo que recebeu as vacinas, que foi vacinado. Portanto, isso é uma boa notícia, um dos primeiros estudos de mundo real, que a gente chama assim, demonstrando exatamente a efetividade da vacina Coronavac contra a variante Delta, que é uma variante que preocupa o mundo inteiro nesse momento. Essas informações, governador. Obrigado. Portanto, essa pesquisa que saiu na revista The Lancet, né, alguns dados preliminares indicando que a Coronavac é eficaz contra os casos graves, né, da Covid-19 provocada pela variante Delta, de 69% a 77%, para que se evite a pneumonia, a inflamação dos pulmões, que infelizmente é um traço aí muito frequente, né, nos casos de coronavírus. Quase 11 mil pessoas acompanhadas nesse estudo realizado na China, nenhuma morte. Que é o que mata, né? Principalmente. É a evolução de problemas pulmonares. Sim, e muitas vezes tem uma outra questão, que é manter a pessoa internada por muito tempo, né, Joel? E aquele bombardeio de medicamento. Sim. E aí, rim começa a falhar, o fígado já fica meio baqueado por causa da quantidade grande de medicamentos. Então, evitar a pneumonia evita também essas outras consequências. Exatamente. Por exemplo, o cidadão só é entubado quando ele está com um problema respiratório, com um problema de oxigenação. Exatamente. E vocês sabem muito bem, quando o cidadão é entubado, a chance dele sair com vida dali diminui consideravelmente. Então, se a Coronavac com 2 doses consegue evitar em quase 80% a pneumonia, é uma evolução gigante. Isso falando da variante Delta, hein? E lá atrás já havia essa possibilidade da Coronavac, sim, sair na frente, ser uma vacina mais eficaz do que já é hoje com a cepa original ou com o vírus original. Veja que nenhuma pessoa morreu dessas analisadas. Mais de 10 mil, quase 11 mil pessoas. E vocês já devem ter ouvido por aí os resultados de alguns estudos que comprovaram que a Coronavac é talvez a vacina mais eficiente para evitar mortes. Tratando essa variável aí, morte. A vacina chinesa, a Coronavac,
ela se mostra muito eficiente quanto a isso. Que bacana a gente ter esse resultado em números, um estudo tão sério, divulgado em uma revista tão séria como é a The Lancet. Exatamente. Uma das revistas mais sérias do planeta. E não à muito toa, legal. Não à toa, para aprovação de vacinas, para reconhecimento da comunidade científica de uma vacina, é exigido que haja uma publicação em uma revista de grande circulação, de renome, como a Lancet, por exemplo. Agora está falando... E além disso, Aninha, só mais uma coisa, me fica desculpe. à vontade. Esse número que você trouxe para a gente aí, que nós colocamos na fala do Dr. Dimas Covas, 69,77, é para pneumonia. É um número muito parecido com o geralzão, a eficácia geral identificada lá no Chile, com a Coronavac também. Tem razão, verdade. A eficácia da Coronavac lá no Chile, ela foi identificada de uma forma, um número muito mais alto do que a eficácia identificada aqui no Brasil. Exatamente. Né? Então tudo isso acaba colaborando para que a gente tenha muita segurança nessa vacina. Agora,